dia, graça e paz a todos. Eu convido os irmãos que estão aqui presencial, também aqueles que se encontram nos lares, no trabalho, que estão online conosco pelo Facebook, que abram sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Nós possamos pedir a Deus nesse momento para que Ele desvenda nossos olhos espirituais, para que nós fazemos a leitura com os olhos do Espírito, não com nossos olhos físicos, né? Para que nós possamos contemplar as maravilhas de Deus para nós através desse texto. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim no verso 3: Dê-me ouvidos e venha a mim. Ouça-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Veja, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até vocês. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Que nós possamos estar atentos, dar ouvido, porque aqui nesse texto nós vemos aqui um convite, né? Uma oferta universal de Deus para toda a humanidade. Ele diz: dê ouvidos e venha a mim, ouça para que a sua alma viva, né? E o verso 6 nos sugere que a paciência de Deus pode acabar para os não crentes, e por isso é importante que nós nos alertamos para que eles aceitem o Evangelho, para que eles alcancem a conversão, a salvação, antes do leito da morte, porque no leito da morte não tem mais salvação. Que nós possamos nos apressar em alertá-los para o perigo que eles vivem. Em nome de Jesus, nós fazemos isso. Nós procuramos por todos os meios em nos alertar. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, a tua oferta, Senhor, está sendo estendida ao teu povo, Pai, mas muitos de nós ainda estamos negligenciando. Que o Senhor, ó Deus, venha nos capacitar, venha, Senhor, colocar a espontaneidade em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos, Senhor, levar, ó Deus, a tua palavra ao ouvido daqueles que ainda não ouviram, para que eles creiam, para que eles venham crer que Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus digno, Senhor, de salvar o homem, Pai, porque não há salvação em outro lugar senão em Ti, Pai. Por isso eu Te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos dá, Senhor, a força suficiente, nos dá, Senhor, a coragem para que nós falamos ao nosso próximo, que nós falamos aos nossos vizinhos, que nós falamos aos nossos colegas de trabalho, que nós falamos, Senhor, às nações, que eles precisam, Senhor, arrepender-se. O arrependimento é essencial para a salvação. Os nossos antepassados pregavam arrependimento, arrepende, para que a tua alma viva. Que nós também venhamos fazer o mesmo. Que o Senhor nos
nos ajude, Pai, a começar de mim, Senhor. Vem de encontro, ó Pai, o teu povo aqui presente, o teu povo que se encontra nos lares, o teu povo que se encontra nos leitos dos hospitais. E estenda, Senhor, a tua mão de cura, a tua mão de libertação. Tira, Senhor, toda a visão alheia de nós, Pai, todo o conselho alheio, todo o comodismo, Pai, e nos acorda, Senhor. Nos coloca em nós, ó Deus, teu espírito de avivamento, para que nós possamos, Pai Celestial, levar a tua palavra até os confins da terra, para que teu nome seja glorificado e exaltado, e o teu povo que ouve, a começar de nós, edificados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Esse Deus que nos convida, esse Deus que nos chama. Obrigado, Senhor. A vida é mesmo assim.
versículo 6. Versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. De fato, nós investimos onde nós encontramos o verdadeiro valor. O nosso investimento está naquilo que nós sempre achamos que a recompensa será maior. Ninguém investe em algo que aparentemente não tem futuro. Mas que nós saibamos, ou que nós nos lembremos nessa manhã, que o único futuro certo é o futuro com o Senhor. O único futuro certo é quando investimos no Senhor, para o Senhor. O final do versículo 24 diz que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Se o nosso dinheiro ainda tem sido a garantia do nosso futuro, a garantia do nosso conforto, da nossa segurança, da nossa estabilidade, da nossa felicidade, então ainda estamos correndo risco de a qualquer momento toda a segurança, todo o conforto, toda a felicidade serem destruídos. Mas se nós estamos confiando no Senhor, se nós estamos investindo no Senhor, então a nossa felicidade será eterna, o nosso conforto, a nossa segurança serão eternos. O nosso futuro é certo, Pai, quando nós estamos com os nossos futuros depositados nas tuas mãos, Deus. Que nesta manhã, a cada dízimo, a cada oferta, a cada vida ofertada ao Senhor nesta manhã, que de fato possam ser filhos de um coração que compreende que nada faz sentido além do Senhor, que nada prospera além do Senhor, que o futuro não existe além do Senhor, que a felicidade, a segurança, a estabilidade não existem além do Senhor. Por isso, Deus, continue convencendo
Sempre atentos permanecem em mim.
Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É maravilhoso saber que tudo isso vai passar, né? A nossa moradia terrena, ela vai se acabar, mas nós que estamos em Cristo temos a certeza e o privilégio de ter a moradia celestial. Então isso é maravilhoso, porque lá a paz vai reinar. Lá não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá fome, não haverá miséria. Então é isso que nos conforta e é isso que nos consola. Então que nós possamos nos apegar todos os dias à palavra de Deus, para que até lá estejamos firmes, para que até lá nós perseveremos. Amém? Temos aqui alguns pedidos de oração pela saúde da irmã Amanda e família, oração pela dona Nersina, pelos irmãos do Rafael e família. Dona Nersina é a mãe do Rafael. Estejamos orando por ela, e oração pelo Jair. Também todos os três, tanto a saúde da irmã Amanda e família, Dona Nersina e Jair, é enfermidade. Amém? Que possamos colocar diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nesta manhã estamos aqui, Pai, porque reconhecemos que dependemos de Ti e sem Ti não somos nada, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, visita o nosso coração, visita a nossa mente, Pai. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor, para que de fato, Senhor, as nossas orações, o nosso clamor, a nossa súplica, chegue a Ti, ó Deus, com um aroma suave, com um aroma agradável, e que os Teus ouvidos e os Teus olhos possam estar atentos para nós nesta manhã, Senhor. Colocamos, Deus, essas vidas diante de Ti, Pai, porque cremos que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus do impossível, médico dos médicos, Senhor. Vai de encontro nesta manhã, Senhor, a vida da Amanda, a vida da família dela, Senhor, lançando fora toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo que não esteja de conforme ao seu corpo, ao seu organismo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós também colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da dona Nersina, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que age conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, e sabemos que tudo está no Teu controle, Pai. Por isso, Senhor, cuida dessa senhora, Deus, cuida desta família, dos irmãos do Rafael, assim também, bem como dele também, Senhor. Oh Deus, que esta família, Senhor, possa estar unida mais do que nunca, Senhor, porque sabemos que tudo irá passar, mas a Tua palavra permanecerá para sempre, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós também te pedimos pela vida do Jair, Senhor, que está, Senhor, enfermo, doente. Sabemos, Senhor, que muitas vezes o homem é desenganado pelos médicos, Senhor, mas sabemos que em Ti, Pai, ainda que possamos ter a vida aqui na terra, Senhor, mas temos vida eterna contigo, Pai. Isso é o maior bem, o maior privilégio que podemos ter, Pai. Que todos esses meus irmãos, Senhor, que estão enfermos, Senhor, que além deles ser curados fisicamente, Pai, eles possam ser curados espiritualmente, Pai. Essa cura que vem somente do Senhor, essa bênção que vem somente do Senhor, que dinheiro nenhum pode comprar, Deus. Por isso, Senhor, derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sem medidas sobre essas vidas, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Aquieta os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Venha nos fortalecer, nos consolar, nos exortar para o louvor do Teu santo nome, Deus. Amém. Bom dia novamente, graça e paz a todos. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Todo mundo encontrou? Romanos capítulo 1, do verso 1 até o verso 7.
Nós vamos pensar hoje sobre a pessoa do cristão. Cristão é ser o quê? Vamos ler? Diz assim, verso 1, capítulo 1 de Romanos: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus, Deus gracioso, nós estamos aqui nesta manhã com o nosso coração rendido diante do Senhor, Deus, porque cada um de nós temos necessidades materiais, físicas, emocionais, mas a nossa maior necessidade, Senhor, é de corresponder ao teu chamado. Estamos aqui, Senhor, porque não sabemos o que fazer por nós mesmos. Então viemos aqui encontrar orientação, viemos aqui te ouvir, viemos aqui, Deus, ó Pai, agradecer-te, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa família, pelas nossas vidas, mesmo que a nossa vida não conduza com a tua bondade, mesmo que a nossa vida vá na contramão da tua bondade, o Senhor permanece fiel, porque esse é o Senhor. Nós não somos dignos do teu amor incondicional por nós, mas assim o Senhor é, um Deus leal, um Deus bom, e a sua bondade dura para sempre, Senhor. Por isso, Senhor, nos abre o entendimento nesta manhã. Nos ajuda, Senhor, a compreender esse texto, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a que as palavras flutuem na nossa mente, que elas se tornem claras, que nós possamos enxergar a tua vontade, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, claramente a cada coração. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é um dos documentos mais importantes da igreja cristã. É uma carta que é chamada de um tratado teológico, porque ali há várias informações que influenciaram a igreja, que influenciam a igreja, que influenciou grandes pastores e líderes da história da vida cristã. Se você ler a Romanos com atenção, você vai perceber que a igreja ela é doutrinada a partir do livro de Romanos. O livro de Romanos nos dá uma orientação bem clara de quem somos, de como somos salvos, qual é a nossa condição, qual é a nossa condição atual, qual será a nossa condição futura. É um texto maravilhoso, é um texto que nos traz conforto, que nos traz segurança, mas também que nos traz alerta, né? Para que nós estejamos vigilantes com as ciladas de Satanás. Paulo escreve a carta aos Romanos, provavelmente no ano 57 depois de Cristo. Ele estava em Corinto, mais especificamente na Grécia, né? Ele passou ali 3 meses, provavelmente foi ali naquele momento que ele escreveu essa carta aos Romanos. E o motivo da carta, qual era o contexto, né? O que estava acontecendo quando Paulo estava escrevendo essa carta? Ele estava se preparando para ir para Jerusalém, levar as contribuições da igreja gentílica para a igreja judaica. E durante esse momento, durante esse percurso, ele está escrevendo a carta.
Então você vê que é uma carta que ela não é reação de alguma coisa, mas é uma preparação, já que ele está feliz com a ação missionária da igreja gentílica por toda a Galácia. Então ele está levando e escreve uma carta para orientar. Talvez os irmãos devam também se perguntar: poxa, no Novo Testamento são 27 livros, e desses 27 livros, 21 é carta. Por que carta? Porque carta, no período do primeiro século, era a melhor forma de se comunicar. Uma igreja que crescia abundantemente, como seria possível Paulo andar de igreja em igreja, Pedro andar de igreja em igreja? Era difícil. Então era muito mais fácil você escrever cartas, e essas cartas iam passando de igreja a igreja, orientações, não é? Então essa é a facilidade. Cada um escreve de uma forma, cada um escreve com uma característica. Isso é muito bacana, mas é muito importante também que a gente descubra isso, as características, o contexto. Sempre que você lê uma carta, essa carta ela tem um contexto, ela tem um porquê que ela foi escrita. Isso vale a pena. Não leia só por ler, busque a intenção do autor. É muito importante, irmãos. Nós sofremos por falta de conhecimento. O livro da Bíblia é um livro sagrado, mas não é um livro mágico. Da mesma forma que nós nos esforçamos para entender qualquer outro livro, nós precisamos nos esforçar para entender a Bíblia também. Tá bem? Hoje nós vamos pensar nesse texto, não de forma comum, como eu trago normalmente, pontualzinho. A gente vai ler e tentar interpretar ela como uma história, porque aqui Paulo ele está só na sua saudação, e na sua saudação nós já aprendemos muitas coisas. É possível observar nesse texto, não sei se os irmãos leram agora e já conseguiram captar isso, mas é possível observar no texto a ação da Trindade, daquela mesma forma que aconteceu em Gênesis. Façamos o homem, é a ação da Trindade ali na criação. Aqui nós também percebemos, porque nós vemos claramente Paulo dizendo que foi chamado por Deus. Deus é quem chama. Nós percebemos que esse chamado acontece por meio do mediador, Jesus Cristo. Jesus Cristo que media esse chamado de Deus. Deus chama, e para onde? Para o seu Filho. E então é o seu Filho que ajusta essa comunicação entre nós e o Pai. Ele que nos orienta como deve ser feito, como nós devemos falar com Deus, como é que nós devemos ouvir a Deus, irmãos. Isso é muito importante, observar como Jesus ouve Deus. Quando Deus diz para Jesus: faça isso, ele lê a Bíblia como a gente lê. Quando Deus fala assim, não roubais, a gente hoje lê no século XXI assim: não, ele disse para não roubar algumas coisas, não é tudo, não é tudo. Do meu irmão, do meu pai posso roubar, do meu pai, da minha esposa eu posso roubar, do meu irmão também. Eu não posso roubar, não posso ser ladrão. Quando Jesus ouve isso, para ele é não. Não pode, não existe alternativas, não é não, e sim é sim. Mas a igreja moderna, ela reinterpreta o que Deus diz. Quando Deus diz não separai, aí não, aí a gente fala assim: não, qual é o contexto? O que estava acontecendo? A gente sempre arruma um jeitinho, mas Jesus ele é claro. O que Deus fala é o que Ele faz. Então é muito importante nesse relacionamento observar como Jesus leva a sério o que o Pai fala e como nós não estamos levando, muitos de nós não estamos dando ouvido. E nós vemos a ação do Espírito, porque o Espírito Santo aqui é quem capacita. Nós vemos no verso 4 que mediante o Espírito de Santidade, porque é a função do Espírito Santo revelar a pessoa do Cristo em nossas vidas. Por nossa própria condição nós somos incapazes de perceber Jesus.
Isso nós vamos perceber quando nós vemos os discípulos na estrada de Emaús. Eles não conseguem perceber Jesus. Talvez Jesus esteja sentado no lado do seu banco aí, meu irmão. E por conta própria, você e eu somos incapazes de perceber. Talvez o Senhor esteja aí sentado no sofá da sua casa e vendo a sua desatenção e o seu descompromisso com a palavra. Mas Ele está aí. Então é função do Espírito Santo te chamar para o compromisso, para a responsabilidade. Nós conseguimos perceber isso. Nós vamos pensar aqui nesse pouco tempo que temos. Ser cristão é ser o quê? Paulo diz aqui, é claro que a igreja de Roma não conhece Paulo como pastor ainda. Então Paulo aqui dá uma apresentação de quem ele é. E isso nos ajuda a perceber o que acontece com todo cristão. Paulo não foi um homem especial. Ele foi um homem comum como eu e você. A única diferença talvez entre Paulo e mim, entre Paulo e eu, é que eu relativo o que Deus disse, e Paulo levou a sério o que Deus disse. Entende? Essa é a diferença na igreja, que algumas pessoas levam Deus a sério e outras não. Outras relativam tudo que Deus disse, e outras levam a sério, assim disse Deus e assim eu vou fazer. Então Paulo diz aqui em primeiro lugar, para ser um cristão, ser cristão é ser servo. Paulo diz, Paulo, servo de Cristo Jesus. E por que ele faz esse trocadilho, né? Cristo Jesus, tudo isso tem um propósito. Porque Cristo é aquele que deu a vida por nós. Ele é um enviado de Deus. É o esperado. Eu sou do aguardado. Eu sou do Filho de Deus. Eu não sou de um profeta. Eu não sou da igreja. Eu sou do enviado. Eu sou do Filho de Deus. É muito importante, irmãos. Se eu e você queremos ser cristãos de verdade, em primeiro lugar precisamos ser servos. Não existe cristão que não seja servo. Cristão que vem para a igreja só para consumir. Não existe. Cristão é ser servo. E o que mais tem na igreja moderna são consumidores. Eu quero louvores de qualidade, pregações de qualidade, banco de qualidade, luz de qualidade. Mas você faz o que, irmão? Nada. Eu venho consumir. E quando não é do meu agrado, eu ainda reclamo. Por quê? Porque eu sou consumista da fé. Eu não sou servo. Paulo, quando chega na igreja, ele não procura, mas o púlpito não é bom, os microfones não são bons, os irmãos não me deram oferta. Não, Paulo é servo. Paulo escreve aos romanos, eu sou servo. E o servo primeiro serve, primeiro obedece, depois ele entende o que Deus quer. Lá na frente ele vai entender o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus é mais sábio do que o servo. Isso acontece na própria educação. Quando a gente está ali na quarta série, o professor passa uma lição para a gente não entende o porquê, qual a utilidade daquela lição. E o professor não pode querer nos ensinar ali naqueles primeiros anos da série qual vai ser a utilidade, porque somos incapazes de absorver. Mas durante a jornada, vamos entendendo por que aprendemos aquilo nas primeiras séries. Isso acontece conosco aqui na fé também. Deus hoje diz para você, servo, obedeça, sirva, caminhe. Ah, Deus, mas está doendo, mas vem. Você vai entender por que está doendo agora. Você vai entender por que está sofrendo agora. Mas vem, primeiro obedeça. O servo obedece, meu irmão. O servo não tem opção, ou não deveria ter. Mas como o nosso Deus é bondoso, com tudo isso, Ele nos tornou escravos de orelha furada, que nós servirmos por opção. Por isso Ele diz para nós, se quiser vir após mim, vem. Se quiser, mas se você quiser, você precisa servir. Mas se você não quiser vir, não precisa servir. E se você não for servir, não venha. Não venha porque você
A religião te consome, irmão. A religião tem nos esmagado, tem nos escravizado. Por quê? Porque nós temos nos tornado consumistas da fé. Não é a nossa igreja, mas as igrejas brasileiras é um entra e sai da igreja. Por quê? Porque as pessoas entram para consumir. Resolvi o problema, vou embora. Elas querem consumir a fé. Foram curadas, foram ajudadas no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, na sua vida pessoal. Melhorei, irmão, peguei um fone, vou embora. Não é servo. E sabe por que não é servo? Porque Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Não foi o Senhor Jesus que chamou, foi você mesmo que quis vir por conta própria. Por conta própria você não aguenta. Por isso é sempre importante você se perguntar quando você vai se colocar em alguma função: foi o Senhor que me chamou? Porque eu não quero envergonhar o Senhor dizendo que vou fazer e parar. Porque aquele que chama é aquele que capacita. Mas muitos de nós somos intrometidos, irmãos. Não ouvimos voz nenhuma. Ninguém falou conosco. Ah, mas eu vou. Por quê? Porque queremos resolver os nossos problemas. Queremos nos esconder um pouco dentro da fé. Queremos nos esconder um pouco dentro da igreja. Mas não queremos ser servos. Paulo matou muitas pessoas, mas ele não foi passeio turismo na igreja. Ele foi ser servo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele teve um ponto. Ele ouviu a voz que chamou ele pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você foi chamado? Ou você é o intrometido? Paulo chamou, Paulo foi chamado, e por isso ele é servo. E o servo obedece, não por obrigação, mas por opção. Ele não enxerga outro caminho que não seja a servidão a Jesus Cristo. Além de servo, Paulo diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ser chamado, como eu já disse para os irmãos, é crucial. O cristão é alguém chamado, irmãos. O cristão não é alguém prometido. O cristão é alguém chamado por Deus. É algo que acontece particularmente. É algo que acontece no íntimo. Nesse momento de pandemia, os irmãos viram quantas pessoas assistiram às lives, quantas pessoas choraram na live, quantas pessoas assistem a live até hoje, mas não ouviram nada. Leem, mas não escutam nada. Estão em cultos após culto, mas não têm intimidade alguma. É um Deus imaginário que ele não sabe quem é, o que Deus quer dele, não sabe para que ele existe, não sabe qual é o propósito da vida dele. É uma vida de ilusão, é uma vida amarga, é uma vida triste, porque é para quê? Qual o propósito dessa vida? Ser cristão não é frequentar uma religião evangélica. Ser cristão é pertencer ao Cristo que chama. Ser chamado é encontrar propósito na vida. É encontrar uma área a ser preenchida, que qualquer outra pessoa poderia fazer, mas Deus chamou você, chamou a mim para cumprir essa função. Ele me chamou, ele me convocou. Além de chamado, Paulo vai dizer: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Eu e você podemos ser chamados por Deus para qualquer outra coisa. Para qualquer outra coisa. Separado para o Evangelho de Deus. É importante, irmãos. O cristão, ele está no mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos daqui.
Nós somos separados, sabemos a quem pertencemos. Nós vivemos na moda, eu vou falar isso porque eu estou nessa moda, nós vivemos na moda hoje do pet, né? O cachorro hoje ele tem caminha, o cachorro hoje ele tem sofazinho, mas ele deixa de ser cachorro? Não, ele continua sendo quem é, apesar de estar convivendo com gente, apesar de a cada dia ele estar mais próximo de gente e mais parecido com gente, mas ele não deixa de ser quem ele é. Nós somos cristãos separados, apesar de estarmos no mundo, não somos no mundo. Apesar de trabalharmos como as pessoas fazem, apesar de casarmos como as pessoas fazem, não somos ali, não pertencemos a eles, não pensamos como eles, não. Nós somos separados, nós somos exclusivos, nós temos um dono, nós temos uma função exclusiva, que é a proclamação do Evangelho. Deus te separou e me separou para proclamar o Evangelho. Como, irmão? Um vai ser pregando na igreja, outro vai ser pregando no trabalho, outro vai ser pregando no trem, outro vai ser pregando na rua, outro vai ser pregando em outro país. Mas esse é o motivo que o Senhor me separou e te separou, irmão. Não foi para turismo, não foi para descanso, não foi para alívio. A sensação que dá é que a gente vem no culto, Senhor, eu estou estressado, eu quero encontrar alívio, me dá sossego. Não. O Senhor vai te dar força para você pegar mais carga. O Senhor não dá sossego para nós. Ele disse que ia trocar o fardo conosco, ele não disse que não ia dar nada. Ele tirou o peso que a gente estava nas costas, que iria nos matar, e agora nos deu uma função que vai gerar vida para nós e vida para o outro. Mas não é sossego, irmãos. Tem irmãos que, se pela graça de Deus forem salvos, quando chegar no céu vai se assustar. Senhor, aqui tem que trabalhar. Tem, você não leu a Bíblia não, irmão? Você achou que aqui era bem bom? Você achou que você ia vir para Cancún, é? Sentar na redinha e ter um monte de gente para te servir? Quem era? Isso foi para o inferno, vai te servir? Não, irmão. Não tem, meu irmão. É trabalho, é servir. Nós somos servos, não seremos pequenos deuses. Não somos semideuses, nós não somos gregos e nem da cultura grega. Somos filhos do Deus vivo, servos para servir. Desculpa, meu irmão, eu romper seu sonho. Desculpa eu te frustrar, mas essa é a verdade. Somos servos. E o papel do servo é cumprir o chamado, é proclamar o Evangelho. Ele vai dizer, a partir do verso 2 até o verso 5, ele vai falar sobre o propósito da promessa. Ele vai, como Aristeu leu o texto de Isaías, Paulo vai dizer sobre a promessa a respeito da sua própria vida, que Deus o chamaria e que ele cumpriria o propósito. Eu não vou entrar nessa parte porque nós não temos tempo para isso. Então, o que nós vamos pensar? Qual é o propósito dessa promessa? Qual é o propósito da promessa de Deus na vida de Paulo e na nossa própria vida? Irmãos, toda promessa é esperado de nós um legado, uma história. O que será deixado a respeito de nós? Se Deus me chamou, se Deus me separou, qual é o propósito dessa promessa? Chamar todos. Paulo foi prometido por Deus para que todos fossem conhecedores do caminho. Todo aquele que passou, ou Paulo passou pela vida dele, conheceu o caminho. Quando Deus faz uma promessa para você, não é para você sentar em cima dele e descansar, não. Deus te prometeu algo. Deus prometeu que meu filho seria salvo. Deus prometeu que meu esposo, que minha esposa, que não sei quem. Não é para você sentar em cima da promessa. É para que você saia e proclame o Evangelho, e todo aquele a quem você passar por diante dele conheça o caminho.
que Paulo fez, meu irmão. Ele não vacilou em tempo algum. Como servo, ele proclamou o Evangelho até a morte. No calabouço, ele escreveu cartas. No calabouço, ele ensinou o caminho. O propósito de ensinarmos o caminho para as pessoas é que essas pessoas que conhecem o caminho proclamem o caminho para nós outros. O salmista vai dizer que uma geração te conhece e a outra te conhecerá. Essa é a função da promessa de Deus em nossas vidas. A promessa de Deus não morre em nós, irmãos. Ela passa por nós e vai. É um legado que fica para a história. Sabe o que a gente encontra lá no cemitério? Aproveitando que nós passamos o dia dos finados há poucos dias, nós vemos lá jaz José Fábio, um homem bom, família Almeida. Mas o que a família Almeida deixou, ou a família Rodrigues deixou de legado? Qual foi o legado da família? É isso que precisamos pensar, irmãos. O legado. Paulo se preocupa com o legado que ele deixará. O servo se preocupa porque o tempo é curto, mas o trabalho é imenso. O texto aqui também vai falar para nós, no verso 5, que é por meio dele, por causa do seu nome que tudo acontece, né? Jesus, ele é um mediador, e a função do mediador, a função de Cristo é nos dar graça, é nos dar força, é nos dar condição, porque, como disse Paulo, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, então nós éramos incapazes de servir a Deus e produzir alguma bondade, mas Deus nos dá graça, e não só graça, né? Ele vai dizer aqui também que Ele nos dá posição no reino, Ele nos dá função. Paulo era um assassino miserável, idólatra, era um religioso fanático, mas Deus entra na história de Paulo e muda Paulo, derramando graça sobre a vida dele e dando posição, dando função por meio da cruz, meu irmão. A cruz nos traz graça, ou deve nos trazer graça, deve nos trazer orientação, força para prosseguir. Verso 5 vai dizer que Jesus é o meio, ou seja, Jesus é o acesso. Por isso eu digo para você que tenta viver a vida sem Jesus, não existe como. Se eu e você não tivermos relacionamento de verdade com Jesus, Ele é o meio, Ele é o acesso, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Não tem outro jeito, meu irmão. Eu sei que frequentar a igreja é muito mais fácil do que ter um relacionamento com Cristo, porque a igreja exige de mim que eu use terno, a igreja exige de mim que eu não fale palavrão durante os cultos, a igreja exige de mim que eu não traia minha esposa durante os cultos, a igreja exige de mim que eu não tenha briga com os irmãos durante o culto, a igreja exige de mim uma norma durante o culto, mas quando o culto acaba, eu estou livre, mas com Cristo não. Com Cristo a imitação precisa ser 24 horas. A cópia, a imagem, a semelhança precisa ser constante. Aí é difícil, então é mais fácil se esconder na religião. É mais fácil. Jesus é o acesso e Ele é a causa, Ele é o motivo. Tudo o que fazemos pelo motivo Cristo. Ele é o motivo, Ele é a razão de tudo o que fazemos, de todos os sims, de todos os nãos.
Ele é o motivo. Ele é aquele que nos motiva, é aquele que nos orienta. Eu gostaria de finalizar lendo o verso 7 para os irmãos. Eu vou ler o verso 6 também. Que ele termina falando do legado, que eu já falei para os irmãos. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Todos os que em Roma são amados por Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem já leu história, para você que é preguiçoso, hoje tem o Netflix aí, procure lá filmes sobre Roma. Roma era o caos. Roma era a Babilônia. Roma era o inferno na terra. O Senhor Jesus diz, através de Paulo, que somos chamados. Você que está em Roma, no inferno, no caos, na desgraça, você é chamado e amado por Deus. Então não importa a circunstância, não importa. Os irmãos sabem, nós assistimos aqui, né, para aqueles que não leem Bíblia, nós assistimos o filme aqui de Paulo. Nero fazia luminária com crentes, tocha humana, iluminava a cidade de Roma com crentes. A vida lá era fácil? Paulo diz: vocês são chamados para servir. Por que vocês são chamados? Porque vocês são amados. Deus só chama quem ama. Se o Senhor tem te chamado em minhas lutas, é porque Ele te ama, é porque Ele se importa com você. Meu irmão, não importa as circunstâncias, sirva ao Senhor, corresponda ao chamado, mantenha-se separado, não se corrompa a essa geração depravada. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que deixamos de servir, todas as vezes que nos esquecemos a quem servimos, a quem pertencemos. Pedimos perdão, Senhor, todas as vezes que pegamos férias no chamado, todas as vezes, ó Deus, que nos cansamos e nos esquecemos que o Senhor é a nossa força, nos esquecemos que o Senhor é quem nos traz restauração, que nos traz alívio, que nos traz renovo. Pedimos perdão, Senhor Deus, todas as vezes que o ódio, que a amargura nos contamina e saímos, ó Deus, do estado que estávamos no Senhor, separados para toda boa obra e nos corrompemos. Pedimos perdão, Senhor, e pedimos ao Senhor que a nossa vida seja por meio do Senhor e que possamos viver por Tua causa. Por muitas vezes tentei viver pela minha família e percebi que quanto mais vivia para a minha família, mais faço mal a eles. Então eu peço ajuda ao Senhor nessa manhã. Me ajuda a viver por Ti. Por Tua causa, Senhor, me ajuda a ser um marido melhor. Me ajuda a ser um filho melhor. Por Tua causa, Senhor, e através de Ti, me ajuda a ser um pastor melhor. Me ajuda a ser um irmão melhor. Me ajuda a ser um cidadão, enquanto estiver aqui nessa terra, um cidadão melhor. Por Tua causa, Senhor. Porque as pessoas não esperam nada de bom de mim. Mas quando eu digo que sou cristão, as pessoas esperam tudo de melhor. Por isso, por Tua causa, Senhor, me ajuda a ser outra pessoa. Me ajuda a ser separado, para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, nos dê um excelente domingo, forças para iniciar uma nova semana, com força total no nosso trabalho, nos nossos afazeres, no nosso serviço, no nosso chamado e na nossa separação para Ti. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Até a noite para quem estará cultuando o Senhor novamente.